O saúdo com a paz e graça, povo de Deus, muito bom dia nessa manhã desta quarta-feira, hoje dia 2 de abril de 2025. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Anderson Luciano Trindade. Hoje nós estamos aqui para gravar um devocional do nosso grupo do Homens Edificados, com o tema desse ano de 2025, Clamo a Jesus. E a palavra de Deus hoje, nessa quarta-feira, ela está no livro de Marcos, capítulo 11, verso 25 e 26. E o tema é perdão. E quando estiverdes orando, perdoe. E se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoaste, também vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. O tema perdão. Sabemos que o tempo que vivemos, os anos, os dias, agora inclusive 2025, onde pessoas por qualquer coisinha se agridem, se ofendem na internet, falam mal de um, falam mal de outro, falam de política. Se o irmão erra, apedrejam o irmão. Se alguém falha, apedrejam. E nós vivemos esses tempos de falta de perdão. E o Senhor vem falando aqui, quando você orar, perdoa o teu irmão. Se tiver uma coisa contra a pessoa, perdoe ele para que Deus ouça a tua oração. Que a tua oração chegue ao Pai. Não adianta nós orarmos, jejuarmos, consagrarmos e muitas das vezes não gostarmos do vizinho, não gostarmos de uma pessoa que às vezes congrega em outra igreja, não me dou com ele, acho ele um pouquinho acima do pentestal. Porque nós somos todos irmãos, independente da placa da igreja. Nós somos todos irmãos em Cristo. Ninguém é melhor que ninguém. Porque Jesus, quando passou aqui, pregou, ensinou seus discípulos, e seus discípulos ensinaram a outros discípulos, e ensinaram a tantos outros. Tinha um discípulo em Jerusalém, ele era diácono, o nome dele era Estevão. E ele vinha falando dos milagres de Jesus, pregando da palavra de Jesus. E Paulo ainda não era convertido, era conhecido por Saulo. Saulo era um religioso. Saulo dobrava seus joelhos e orava a Deus. Que ele não acreditava que o Messias tinha vindo. Messias que é amor, Messias é Jesus, Messias que é perdão. E Saulo se reuniu com um conselho de sacerdotes e eles deram uma carta, um poder a ele, após ele ter armado, o julgamento contra Estevão. Ele acusou Estevão de blasfêmia, o mesmo que Jesus foi acusado. Eles enterravam metade do corpo da pessoa na terra e apedrejaram. Mas antes disso, você sabe o que Estevão falou para Saulo, que estava do lado? Ele disse: olha, eu te perdoo e te amo, como Jesus te ama. Por que nós aprendemos isso? Uma pessoa foi levada a julgamento, sendo crucificada ali, morta a pedradas, e ele perdoando aquele irmão. Eu não sei se vocês sabem, aquilo mexeu muito com Saulo. Saulo ficava com aquilo desde depois que ele se converteu, com aquele em sua mente. E Paulo mesmo falava, depois que ele se converteu: me arrependo de muitas coisas que fiz. Eu merecia a morte. Mas ele teve um encontro com Jesus. Jesus perdoou Saulo e Saulo se transformou num dos maiores discípulos, que é chamado de Paulo. E Paulo escreveu as cartas de Efésios, Romanos, Timóteo, Filipenses, 1 Coríntios, 2 Coríntios.
mesmo várias vezes preso na prisão, nunca deixou de evangelizar, porque Paulo é o exemplo que ele recebeu o perdão de Cristo. E eu e você? Temos que perdoar nossos irmãos, perdoar as ofensas, as críticas, até mesmo alguma piada, que tem gente que conta uma piada com sentido de ofensa. Mas nós temos que perdoar, porque a palavra de Deus diz assim: da mesma forma que julgar, será julgado. Da mesma forma que medir, será medido. E da mesma forma que perdoar, será perdoado. Aí você pode orar, porque a oração, ela é uma conversa com Deus. A oração é uma intimidade com o Pai. É um particular, você e Deus. Perdoa, irmão, porque Deus quer falar contigo. Deus quer conversar com você. Deus, quando você começa a sentir a presença do Espírito Santo e começa a falar com o Senhor: Pai, eu estou aqui como teu filho, nessa madrugada, fazendo esse devocional dos homens edificados, do tema perdão, Pai. Obrigado, Pai, por esta oportunidade, pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida dos irmãos do grupo, pela vida da nossa comunidade Embaixadores de Cristo, pelo nosso pastor Isaú, pelos pastores Jacques, pastor André, por todos os pastores líderes que fazem parte dessa igreja e desses homens também que fazem parte desse devocional. Muito obrigado pela oportunidade. Eu te agradeço mais uma vez, Pai, em nome de Jesus. Amém